Olá, professores. Estou vindo aqui como combinado fazer um tutorial para vocês de como lançar a frequência do aluno e fazer o registro das aulas. É importante que todos vejam para que vocês obtenham as informações e tirem as dúvidas que alguns apresentaram para mim aí ao longo da semana. Então, vou fazer aqui esse tutorial pela sede, lembrando que vocês também têm em formato de aplicativo que pode ser baixado pelo Play Store, tá? Mas vamos aqui para os passos para que fique bem sucinto e objetivo esse vídeo, ok? Então, abriu lá, você, professor, abriu a sua página da Secretaria Digital, vocês vão vir aqui no canto à esquerda, né, e clicar em Diário de Classe. Ao clicar em Diário de Classe, vocês vão lá em Frequência, tá? Nós vamos fazer primeiramente aqui o lançamento das frequências. E cliquem em Lançamento. Clicou em Lançamento, vai ser direcionado, né, o professor para a página das turmas que ele tem. E você, professor, vai olhar as turmas que você tem para fazer o lançamento da frequência. Vou fazer aqui como teste, né? Estou utilizando o perfil da professora de História, a professora Renata. Vocês vão clicar aqui em visualizar nessa pessoinha aqui, tá? Clicando, nós vamos ser direcionados à página para inserção dos dados em relação à frequência. Vocês vão clicar aqui, ó, tem data da frequência, clica em data da frequência e vocês vão escolher um mês. Lembrando que o lançamento da frequência pode ser de maneira retroativa, ou seja, vocês podem começar a lançar as datas nos dias anteriores que vocês ainda não conseguiram. Lembrando que a sede nesse ano, principalmente por conta dessa situação de ensino remoto, nós teremos essa possibilidade aí de lançar tanto notas quanto o registro das aulas e as frequências ao longo do bimestre. Tá? Então, o professor vai vir aqui ó, na setinha e vai ajustar o mês que ele quer fazer a inserção. Vou pedir para vocês ficarem atentos no seguinte. Quando a data está com a cor vermelha, significa que é dias que vocês não têm aula, não é dia letivo, não tem aula naquela turma, tá bom? Quando está assim o azul fraquinho, significa justamente também que vocês não têm aula. Aqui o vermelho é o não letivo. O azulzinho não tem aula no dia, o azulzinho fraco. E o azulzinho mais escuro são os dias que você tem aula nessa turma, né? Que você pode fazer inserção. Então vamos lembrar aí que vocês vão pegar o horário, né? Que nós já passamos a vocês, o horário da escola, e vão fazer o registro da aula de acordo com esse horário. Tá? Então vamos supor que eu tinha aula no dia 8 de fevereiro com a turma segunda A, né, aula de história. Eu vou clicar no dia e é muito importante também que você, professor, se atente ao horário, tá? Então, vocês vão colocar aqui, ó, clicar em selecionar o horário da frequência. Se eram duas aulas, né, a famosa dobradinha, vocês vão clicar nas duas. Se era apenas uma aula, vai clicar ali, tá certo? Clicando, vocês vão vir aqui, ó, em listar alunos. Clicou em listar alunos, vai carregar a página e vocês têm essa página aqui, essas informações para vocês preencherem. Vamos lembrar aí que nós temos, né, nós estamos passando nós tivemos momentos presenciais e não presencial. Então vocês vão ficar atentos a isso. Quando lembrar que os alunos, eles já vêm todos os alunos vêm com presença na sede, tá certo? Então, você, por exemplo, agora, nesse período, nós estamos apenas no remoto, os alunos não estão indo à escola. Então, vocês podem fazer o seguinte, se todos os alunos estão realmente participando, vocês podem colocar aqui, ó, né, que todos os alunos já estão marcados como não presencial e recebendo a presença no horário dessa aula, ok? Entretanto, nós tivemos alguns períodos aí, né, no início, o aluno frequentando a escola. Então, vocês poderão, e na verdade eu oriento que façam manualmente mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um aluno aqui e o Alan foi à escola, né, ele frequentou o presencial. Então, ele vai ficar com presença, tá? A Camille, por exemplo, ela não frequentou o presencial, então eu preciso modificar não presencial. Mas ela fez o não presencial, mas ela acompanhou pelo CMSP, então ela vai ficar com presença aqui.
mas a Camille, ela não fez o presencial e também até hoje não fez o acompanhamento pelo CMSP. Eu vou deixar a falta aqui para ela, tá? De alguma forma ela vai fazer, a gente precisa registrar essa ausência do aluno. Então é importante que vocês se atentem a isso. Todos os alunos já vêm com presença. O C é o compareceu e quando eu clico aqui ficou F, significa que o aluno faltou. Lembrando que se eu clico aqui fica não presencial e se eu clico aqui fica presencial, ok? Então, vocês vão fazer essa inserção em todos os alunos. Lembrando que cada aluno, né, tem a sua realidade. Alguns alunos estão no presencial, ou melhor, frequentaram presencial e outros alunos optaram aí por cumprir as atividades de maneira remota. O que é importante ressaltar nesse momento? Nesse momento, hoje, né, em abril, todos os nossos alunos estão fazendo a aula remotamente, ainda que seja pela aula do CMSP do professor, tá bom? Mesmo assim, os alunos estão no remoto. Então, vocês vão ficar atentos que no mês de abril vocês vão preencher, de acordo com o ensino remoto, dar a ausência. Uma característica importante que eu preciso ressaltar em relação à frequência dos alunos. O aluno, ele recebe a frequência de acordo com a participação dele nas aulas do professor no CMSP, dos nossos professores da escola, mas também de acordo com as aulas que eles estão acompanhando no CMSP. De repente, o aluno acompanhou um e não acompanhou o outro, não significa que ele vai ficar com ausência. Pelo contrário, uma das duas aulas garantem a frequência desse aluno. Lembrando que também neste período, qualquer atividade que o aluno entregue será considerado como frequência também, porque há uma participação do aluno. Entretanto, se o aluno não participou de nada, né, não tem registro, não tem relatório, ele não consta no relatório de presença, né, assistindo às aulas, ou então não entregou nenhuma atividade, não participou, não interagiu com o professor, não correspondeu, vocês deverão lançar a ausência desse aluno. Isso é muito importante, lembrando que nesse período não é opcional a participação do aluno, é obrigatória a participação do aluno. Então, se ele não tem acesso tecnológico, ele recorre a outros recursos, como, por exemplo, as atividades impressas na escola que o professor deverá passar. Tá? É muito importante que vocês se atentem a esse ponto. Outro ponto muito importante, né, como eu já disse nesse vídeo, é retroativo, o lançamento pode acontecer de maneira retroativa. É importante que os professores se atentem ao quê? Vamos supor que uma determinada aluna, um determinado aluno aqui, não entregou atividade, nem um dia não realizou. Entretanto, na última semana do bimestre, o professor começou, né, de acordo com a busca ativa, percebeu que a aluna ou o aluno começou a corresponder, entregou, fez uma compensação de ausência. O professor poderá e deverá retornar aqui na lista de presença, fazendo as alterações necessárias e dando a presença a esse aluno. Lembrando sempre, o aluno já vem com frequência. O que o professor vai inserir é a ausência do aluno. Bom, prosseguindo aqui, né, esse tutorial, vou passar para vocês agora também o lançamento, né, o registro das aulas, que é muito importante que vocês se atentem também. Só um parêntese aqui, quando vocês quiserem baixar, fazer download de listas, ter uma noção, vocês têm essa, né, de como anda a turma, a questão da frequência, vocês podem aí gradativamente, para facilitar a busca ativa, fazer downloads, né, gerar um Excel, um PDF, para que vocês consigam fazer o controle de quais os alunos que não estão correspondendo, né, que vocês estão lançando aí a ausência dele, certo? Então, quando vocês quiserem trocar a turma, é só vocês voltarem aqui, certo? Lembrando que os dados precisam ser salvos, então toda vez vocês precisam vir, né, até onde de fato vocês conseguiram registrar e colocar em cadastrar, tá bom? Precisa sempre lembrar isso, tanto no aplicativo quanto aqui no site. Se vocês não registrarem, ou melhor, não cadastrarem, não salvarem, vocês vão perder os dados. Então, é sempre importante conferir, tá bom?
Como eu não vou registrar isso, as alterações que eu fiz, vou colocar não, ok? Bem, continuando o nosso tutorial, agora nós vamos para o registro das aulas, tá? Vocês vão vir aqui no canto esquerdo, clique em diário de classe e vocês vão até registro de aulas. Clicaram em registro de aulas, vai, né, aparecer para vocês aí, ou melhor, as turmas irão aparecer para vocês fazerem os registros. Então, vou fazer aqui, ainda utilizando o mesmo login para ensiná-los. Vou clicar na lupinha e vai aparecer a sala que eu quero fazer a inserção da aula. Vocês vão prestar atenção que aqui do lado tem um calendário. É muito importante que vocês se atentem. Vocês vão clicar nesse calendário para vocês escolherem o dia e a aula que vocês irão registrar. Então, eu quero fazer um registro retroativo, então eu vou alterando aqui até chegar no mês que eu quero fazer o registro. Lembrando, quando está vermelho, são dias não letivos. Quando está azul fraco, são dias que você não tem aula. E o azul forte são os dias que você tem aula e poderá fazer o registro. Uma coisa importante, aqui vocês não vão detectar isso ainda porque esse diário ainda não foi preenchido, tá? Mas quando vocês preencherem, lançarem o dia, vocês vão perceber que depois, quando vocês se tornarem, vai aparecer o dia verde, né, com a cor verde, que significa que você já fez o lançamento, já registrou essa aula. Vou fazer um teste aqui com vocês, clicando num dia. Cliquei o dia 8 e vai carregar a página para eu fazer o lançamento, o registro, melhor dizendo, da aula do dia 8. Seleciono o bimestre, no caso aqui vai aparecer só primeiro para gente. Seleciono o horário em que eu vou registrar a aula. Lembrando que o registro precisa estar coerente com o tanto de aulas que você está utilizando, tá? E vocês vão fazer o quê? Selecionar o conteúdo para visualizar as habilidades, vocês vão clicar no conteúdo que deseja e também depois selecionar a habilidade, sempre de acordo com o que vocês realmente trabalharam com os alunos. Lembrando que o bloco aqui, ele está relacionado ao bimestre, né? Bloco 1, primeiro bimestre, bloco 2, segundo e assim por diante. E logo temos aqui os conteúdos e habilidades. No caso aqui, já vai aparecer pré-definido e coerente com a proposta. O que é importante, como já havia dito, conteúdos, eles estão totalmente atrelados ao que o CMSP já está propondo como aula e vocês, professores, estão seguindo, né, de acordo com as habilidades essenciais, as habilidades do currículo. Enfim, já tem uns conteúdos pré-definidos, vocês vão clicar aqui em qual conteúdo você trabalhou, professor, na sua aula. Então, de repente, eu trabalhei com renascimento. Vou clicar em renascimento e é muito interessante, né, que automaticamente vocês vão ver que vão aparecer as habilidades relacionadas a esse conteúdo e vocês vão selecionar qual habilidade corresponde a esse conteúdo e que vocês de fato trabalharam. É muito importante lembrar que a habilidade, o que faz essa habilidade ser trabalhada não é o conteúdo que está expresso nela. Exemplo, significados históricos de relações, das relações de poder. Não. O que faz, o que caracteriza o trabalho da habilidade é o verbo inicial aqui. Analisar os significados históricos. De fato, os alunos analisaram, eles trabalharam essa habilidade. Então, o professor precisa sempre ficar atento a essa questão dos verbos, porque às vezes vocês estão trabalhando um conteúdo e colocam uma determinada habilidade que não foi desenvolvida na ação como expresso no verbo no início da habilidade, ok? Então, vocês vão selecionar. Selecionou, vocês vão vir abaixo e vão ver aqui que tem um campo de observação. Tudo que vocês quiserem registrar como observação em relação a essa aula é nesse espaço que vocês vão registrar. De repente, vocês vão perceber que nenhum conteúdo que está acima corresponde à aula que você trabalhou, certo? Então, é aonde esse campo de observação é o espaço em que você, professor, vai colocar o que você trabalhou nessa aula. De repente, retomou algum conteúdo, fez alguma abordagem e não está, né, como opção aqui em cima, então é aqui que vocês vão registrar. Também é interessante que vocês fiquem atentos nesse campo observações,
que vocês podem registrar também, por exemplo, a atividade relacionada ao conteúdo tal, ou correção das tarefas do CMSP, atividade em grupo. Aqui vocês vão, lógico, expressando qual é a habilidade, vocês vão colocar qual é a atividade que foi desenvolvida, se foi feita uma leitura, tudo que for diferente do que foi trabalhado ali acima. É aqui nesse espaço que vocês vão colocar. Sei lá, análise do podcast, pananã, tananã. Tudo que vocês trabalham de diferente é nesse campo, observações que vocês irão registrar. Aqui embaixo é muito importante que vocês se atentem. Vocês vão selecionar os recursos utilizados. Todos vocês, professores, estão utilizando o centro de mídias, então vocês vão sim colocar aqui o centro de mídias. Né? Estão utilizando o Classroom. Lembrando aqui que no Classroom vai entrar o Meet também. Então vocês vão clicar no Google Classroom, tá bom? Se estão utilizando o Meet ou outras plataformas, exemplo, o Kahoot, o Ment, né, como a gente já vem utilizando, vocês vão colocar aqui em outros e vão escrever qual é a plataforma, né? No caso, o WhatsApp, qualquer coisa assim. Tudo que vocês utilizam é importante que vocês registrem. Todos os mecanismos de busca ativa, de interação com o aluno. Vocês digitem aqui. E aqui vocês vão descrever um breve resumo da aula dada. Como que foi? Houve interação? Houve uma quantidade interessante de alunos? Foi híbrido? Como que vocês realizaram essa aula? Como que foi essa aula? Qual foi a interação? Foi produtiva? O que ficou? Né? Faça um breve resumo dessa aula, que é muito importante também. E depois vocês vão, né, vai aparecer para vocês logo abaixo a opção de salvar. Salvem, tá? Não esqueçam de salvar, seja ora no aplicativo, ora no site da sede, tá bom? Bom, eu espero que aqui eu tenha passado para vocês as informações necessárias, lembrando que tanto o registro de frequência quanto o registro das aulas podem ocorrer de maneira retroativa, tá? O que é importante? Que o professor sempre, ao registrar, leve em conta a quantidade, a carga horária da sua disciplina, não deixando nenhum registro para trás. Enfim, isso, né? Leve em conta essa questão. Lembrando que também que tanto as PCAs quanto eu como PCG e os demais gestores farão o acompanhamento do registro de vocês, tá bom? Bom, agradeço a atenção de todos, espero que eu tenha sido esclarecedora e qualquer coisa estou por aqui, só me procurarem, tá bom? Obrigada.